Vamos falar, ou pelo menos tentar falar, de Santos? Então bora! Oiê, eu sou a Estef Lucatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. A gente vai falar hoje sobre o empate do Santos diante do Coritiba no jogo válido aí pela Copa do Brasil. Jogo de ida, lembrando que a gente ainda tem um jogo de volta lá no dia 13 de maio. Só que, gente, jogando em casa, não pode acontecer o que aconteceu ontem, né? Porque boa parte dessa classificação, dessa possível classificação do Santos, estava nesse jogo em casa. E a gente não fez um bom jogo, a gente não fez um bom resultado. E fica aquele grande ponto de interrogação, sabe? Sobre o nosso futuro na competição. Porque tá difícil ganhar em casa e imagina fora, né? E a gente viu que o Coritiba é uma equipe que, se a gente bobear muito, eles vão marcar. Tanto é que ontem eles tiveram muitas oportunidades de gol, assim. Teve aquela bola na trave, por exemplo, que a gente olha e fala: Meu Deus do céu, imagina, o jogo poderia ter acabado ali. A nossa classificação poderia, a nossa não classificação, na verdade, poderia ter sido decretada nesse jogo. Ah, mas o Santos teve seus momentos. Sim, o Santos teve aquela bola na trave do Neymar, na cobrança de falta. O Santos teve outros momentos na partida também, finalizou. Gente, só que vocês entendem que é muito pouco pro Santos? É muito pouco pra gente se contentar com isso? Tanto é que o time saiu vaiado de campo ontem, né? O Santos saiu vaiado de campo ontem porque não importa se tá tentando ali, se tá tentando ali, o que importa é que não tem uma constância no time. Não há constância, o time tá jogando mal. O time começa bem, depois piora, ou o time começa mal, depois melhora, mas logo piora de novo. Então, assim, é uma montanha russa sem fim e a gente nunca sabe onde vai ser o alto e onde vai ser o baixo. Eu disse pra vocês, eu comentei sobre isso no pós-jogo passado, que o Santos teve uma sequência de jogos em casa, por competições diferentes. Sim, por competições diferentes. Mas ainda assim, foi uma sequência que o Santos deveria ter aproveitado para engrenar na temporada, para emplacar de vez, para ganhar confiança. E, gente, nós estamos no final de abril e a gente ainda tá falando de confiança numa temporada que começou lá em janeiro. Então, olha só como o Santos está atrasado. Tudo bem, tem outros times e tal que também podem estar passando pela mesma situação, só que não interessa os outros times. O que interessa é o Santos, e o Santos não tá no seu melhor momento, não tá no seu melhor momento há muito tempo. A gente tá quase eliminado da Sul-Americana, a gente vai jogar o terceiro jogo agora. Só que assim, eu tô falando que a gente tá quase eliminado porque é muito difícil a gente correr atrás. A gente já perdeu pontos nos dois primeiros jogos, perdeu um, empatou o outro em casa. Então, assim, correr atrás do resultado para uma competição onde se classifica de forma direta apenas o primeiro lugar é muito complicado. Então, você pensa, quase eliminado, já que o Santos gosta tanto do quase, né? Vamos lá, vamos trabalhar com quase aqui, então, mas no sentido ruim da palavra. Quase eliminado da Sul-Americana. E a gente tem empatado em casa no jogo de ida, no caso, também complica nossa situação na Copa do Brasil. Então, assim, mais ou menos na Copa do Brasil também. E no Campeonato Brasileiro, a gente tá lá na parte de baixo da tabela. Então, vocês percebem que a nossa situação não é boa em nenhuma das competições que a gente disputa? O nosso futebol apresentado não é bom em nenhuma das competições que a gente disputa? O Santos não joga um bom jogo há um bom tempo? O Santos não consegue jogar dois jogos bons há um bom tempo? É complicado. O Santos só perde, empata, perde, empata. Opa, ganhou. Quem sabe agora vai. Não. Perde, empata, perde, empata. Empata, perde de novo. É assim a sequência de jogos do Santos, entendeu? De vez em quando tem uma vitória que a gente fala, opa, legal, quem sabe agora? Não, não vai. Não vai. Simplesmente não vai. É frustrante. É muito frustrante. Aí a gente vê, por exemplo, o Neymar sendo a referência do nosso time, de certa forma, né? O que tem mais nome ali em campo. Muitas vezes tomando esses cartões bobos que ele tem tomado. Tudo bem, às vezes o juiz pega pesado. Sim, o juiz pega pesado. Só que ele sabe que vai pegar pesado. Então por que às vezes ele faz o que ele faz? Igual o cartão amarelo que ele tomou ontem. Gente, ridículo. Não precisava ter chutado a bola. Às vezes eu passo pano pro Neymar. Sim, eu passo pano, porque às vezes ele realmente tá com a razão. Por exemplo, a gente viu aí o Gabriel Barbosa tomando alguns cartões por reclamação. Em algumas reclamações, talvez ele realmente não tinha razão ali, mas em outras ele tinha razão e ele ainda tomou cartão. Aí a gente vê outros jogadores querendo apitar o jogo e tal, indo pra cima do árbitro, apontando o dedo, não sei o quê, e não tomando cartão. Então nessa parte, sim, eu entendo, é frustrante. Só que se a gente sabe que se a gente falar acima do tom
independente do que seja, mesmo tendo razão, eles vão amarelar a gente, vai prejudicar o time, então por que a gente continua fazendo? Eu sei que às vezes no calor do momento, igual o Gabriel Barbosa, ele tomou cartão no jogo passado, e ele comentou muito sobre isso, né? Sobre ele só ter ido falar com o árbitro e o árbitro já ter dado o cartão ali, porque ele levantou pedindo o cartão. E realmente ele tinha sofrido a falta. E eu sei que é frustrante, eu sei que no calor do momento a gente perde a razão muitas vezes, a gente xinga, porque é natural do esporte, querendo ou não, né? Soltar alguns palavrões de vez em quando, principalmente quando você tá ali envolvido, querendo ganhar, vendo seu time ali naquela situação. Só que ainda assim, eu acho que muitas das vezes, sei lá, vira pro outro lado, xinga pro outro lado, porque não vai mudar a decisão do juiz. Infelizmente, se tratando da gente, não vai. Xinga pro nada, sabe? Tipo, olha, o juiz tá aqui, vira pro outro lado e começa a xingar aleatoriamente o, o invisível, entendeu? Sei lá, faz outra coisa, só que qualquer coisa que você vai direcionar a palavra pro juiz, você vai ser amarelado. E eu acho que isso é muito frustrante. Você tomar cartão, por exemplo, por uma reclamação, enquanto você é quase quebrado dentro de campo e o seu rival não toma cartão. Eu sei, é frustrante. Eu acho que não aguentaria ser jogadora de futebol, porque sou uma pessoa muito estressada, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que gosta muito da justiça. Então, se eu estou lá jogando e os caras estão lá quebrando a gente no meio e não recebem falta ali, não dão falta pra gente, no caso, não dão amarelo, não dão vermelho, não dão nada. E aí, na primeira falta, numa reclamação que eu faço, eu já tomo cartão, eu também não ia entender legal. Eu não ia entender legal. Só que aos poucos eu ia começar a entender que eu precisava me acostumar com isso, porque infelizmente é a realidade. Então, assim, às vezes eles tomam uns cartões muito bobos e isso prejudica o time. Ontem, no caso, o cartão amarelo do Neymar pra mim foi bem bizarro e bem infantil. Não precisava dele ter tomado aquele cartão. Mas, enfim, o Santos teve seus momentos na partida, o Santos teve seus momentos na partida. Só que ainda assim é muito pouco. Então, é muito pouco, sabe? A gente tá jogando em casa com a nossa torcida. Então, e o time, de certa forma, é um time que a gente pedia pra estar em campo, né? Com o Neymar titular, com o Gabriel titular, era um time que a gente pedia pra estar em campo. E por que tá acontecendo isso? A gente viu ali em alguns momentos, por exemplo, o Lampere saindo errado, o Diógenes saindo errado, nossa defesa às vezes falhando, entregando a bola de graça ali pros contra-ataques do Curitiba. É complicado. Tem uma displicência muito grande nesse time, sabe? Uma falta de atenção absurda que acaba comprometendo o jogo. Ontem o Santos teve dois ou três momentos na partida que poderia ter entregado o gol pro Curitiba, assim, de forma bizarra. Entendeu? Porque não seriam, tipo, jogadas construídas do Curitiba, não. Seria o Santos entregando a bola para eles. E simplesmente fazerem o gol. É muito complicado. E o lance, inclusive, que a bola vai na trave, o Santos fica reclamando de uma falta lá no Neymar no início da jogada, né? Na origem da jogada. Eu confesso que eu não cheguei a ver essa falta acontecer, mas talvez pro outro lado ele teria marcado, porque ele marcou muitas faltinhas bestas assim na partida também. Só que isso não é o caso, né? Porque, como eu disse, a gente vive trabalhando nessa questão da arbitragem do e se fosse, blá blá blá. E o que tá marcado é o que tá marcado. Então, se a bola entrasse, provavelmente seria gol do Curitiba. Gente, é complicado. Nossa, é muito complicado ver o Santos jogar assim, com essa. Às vezes falta de coragem, sabe? Falta de vontade. É, Eu não sei, eu não sei. Eu disse, né? O Santos ontem saiu vaiado de campo. A torcida não tá gostando do que tá vendo. Eu sou a torcida, eu não tô gostando do que eu tô vendo. E quem tá indo lá, pagando o ingresso, entrando lá, acompanhando, numa quarta-feira à noite, também não tá gostando do que tá vendo. Então é óbvio que a gente vai ficar frustrado. E é incrível como a diretoria nesse momento ela desaparece, né? Não tem ninguém aparecendo para falar nada sobre o time. E são nesses momentos que a gente precisa ver as autoridades do Santos aparecendo, dando entrevista, falando, se pronunciando, sei lá, falando qualquer coisa, explicando por que tá acontecendo tudo isso. O que tem de errado nesse time? Né? Só que não, eles não aparecem, eles ignoram, e aí depois, quando chega em época de eleição, ou quando a gente vislumbra alguma coisa importante, aí todo mundo aparece, todo mundo fala, todo mundo é legal, todo mundo conversa, faz coletiva. Olha que legal como é todo mundo, né? Pois é, mas quando a gente mais precisa, que é nesses momentos que a gente precisa ter um presidente, a gente não tem, né? A gente não tem. Enfim, gente, é isso.
Empate, um empate mais com gostinho de derrota ali, né? Porque é um jogo importante. Ali vaga na próxima fase da Copa do Brasil, né? Então, é um empate com gosto de derrota porque a gente tava jogando em casa. E a gente não poderia ter empatado esse jogo. Era preciso vencer. Porque fora de casa a gente tá lastimável também. Próximo jogo do Santos, então, aí vai ser contra o Bahia, sábado, 6h30 da tarde. E depois, no meio da semana, na terça-feira, a gente pega 7 horas o São Lourenço fora de casa. Que Deus nos proteja, né? Porque se depender só da gente, vai ser difícil. Vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam dessa partida. Um beijo pra vocês, até a próxima.